se você tivesse que fazer um arco sobre a moda a partir de uma perspectiva de Recife, da Dona Santa, o que você viu nesses anos todos e para onde você acha que a moda está indo? Eu pergunto isso para te perguntar também, como que você vê a Dona Santa nessas novas narrativas de moda? Você acha que a Dona Santa em algum momento vai ter papel de parede? Ou vai ter objetos de decoração? Ou vai fazer curadoria de itens para casa também? Nossa, uma pergunta muito grande, né? Não, mas é maravilhosa, porque aí, né, essa curva e essa mudança, né, da Dona Santa é muito grande. Então, para você ter uma ideia, quando ela inaugurou em 1995, ela era aquela coisa bem realmente de maison fechada, né? Foram milhares de entrevistas e matérias que eu dei, que eu sempre fui chamada e comparada como a das Lu do Nordeste. Que era exatamente essa época, né, que a moda era assim muito arrogante, né, ela não era inclusiva, e ela não era só classista, porque a gente falava de inclusão no sentido financeiro, mas ela era determinada por um tipo de corpo, por um tipo de sexualidade, por uma cor, né? Sim. Ela era excludente no sentido bem amplo da palavra, não só no sentido financeiro. Quando eu fazia as compras, né, na época, os pedidos, e nesses anos, no início, era assim, os desfiles, os editores, os estilistas que ditavam o que é que estava certo ou o que é que estava errado, que eu comprava aquilo ali, que eu dizia para a minha cliente final o que é que estava certo, o que é que ela ia usar. Só que depois, internet, etc., mudou completamente. A compra praticamente é a cliente que chega me dizendo o que é que ela quer usar, né? E dentro disso eu vou atrás. E dentro disso eu posso, óbvio, colocar o meu gosto, mas eu preciso comprar. Hoje as pessoas chegam dizendo o que elas querem, entendeu? Porque todo mundo tem acesso, todo mundo vê, todo mundo completamente, até a lógica de compra mudou, né? Se descentralizou como muito, né? Como muito na nossa cultura ficou descentralizada, e o poder da narrativa do que é importante e o que é in ou out, como se usava na década de 90, tinha esses termos, né? In e out. Isso hoje não faz mais sentido. A gente falava de moda como se seguir um determinado número de pessoas que tinham uma gramática estética, ou que tinham um recorte, que emitiam símbolos de tinham poder. Colunas nas revistas, né, de moda, que era dizendo a cada estação o que é que você usar, o que é que você deveria usar, o que é que você deveria guardar, e o que é que você deveria nunca mais, tipo assim, esqueça isso, abomine Joga isso, fora. jogue fora. Então, assim, imagina isso hoje em dia. E aí, isso começou em 1995, assim. Depois, quando eu comecei mesmo a trabalhar, que eu não ajudava só a minha mãe, né, uns 4 anos depois, de 2000, já houve uma reforma na loja, onde a gente tirou mais essa cara de maison, de coisa fechada, e deixou ela mais convidativa, né? E eu trouxe na época várias marcas mais jovens e tal. Ela começou sendo só multimarcas feminina, né? Na época com as marcas de luxo do nacional feminino. Quando eu entrei, eu trouxe as marcas mais jovens, né? 2000, por aí. Depois, em 2004... houve uma primeira grande reforma da loja, que a gente passou a ter o masculino e todos os importados. Então, era a época dos importados chegando, assim, com Lu. tudo, era das Lu. Então, tinha todos os importados, a gente trabalhou com importação 10 anos, até 2014 e tal. E aí é toda essa curva que você vai vendo de mudança do consumo, né, dentro da moda. Em 2014, já quando teve inclusive o problema da Lu, as marcas internacionais não podiam estar, elas me falavam, eu não posso estar no Nordeste do Brasil sem estar em São Paulo. Então muitas, quando houve o problema da Lu, saíram da Dona Santa por isso, e aí eu ainda continuei com as que quiseram ficar comigo, mas aí também já era depois, assim, uma coisa que a conta também não estava fechando, exatamente o pagamento à vista, para quando chegar você paga 90% de importação, para o cliente querer dividir em 12 vezes. Então, assim, e aí as marcas internacionais já estavam todas chegando por elas mesmas no Brasil, aqui em São Paulo.
E aí elas começaram a me procurar e a procurar a Dona Santa para que eu levasse e fizesse pop-ups das lojas no Brasil. Então foi o melhor dos mundos, porque hoje eu não preciso comprar mais o importado, né? E até a pandemia, a gente fez vários pop-ups de Louis Vuitton, de Fendi, Dior, etc., que elas vão para lá, ficam um tempo, eu tenho um produto, eu vendo, minha cliente só tem um mais novo, depois elas vão embora e eu tenho sempre novidade, né? E comecei a focar só na curadoria da moda nacional. Depois já veio 2016, 2017, uma crise de mercado, aí eu já via 3 crises, uma crise de mercado mesmo financeira, uma crise do consumo da moda, já a mudança das pessoas no consumo. Uma crise política. Exatamente, e isso tudo junto. As vendas já tinham começado, né? Foi quando eu disse assim, bom, Jeff, vamos fazer comigo esse projeto, a moda já não se vende mais a mesma coisa e tal, preciso ter outros produtos dentro da Dona Santa. E aí depois foi o que eu já contei, que aí veio a pandemia. Então assim, nesse ciclo você vê a Dona Santa começando com a maison fechadíssima, aquela coisa, né, ultra bem elitista, né? Fechada, depois ela já abre um pouco mais as suas portas, mais jovem, depois ela abre para um público masculino, mas ao mesmo tempo ainda continua com produtos de luxo, afinal de contas tinham todos importados, etc., mas uma loja bem maior, né? E hoje, quando você vai ver, a Dona Santa, a gente tem... eu comecei a alocar vários espaços, né? Então, assim, a gente tem, dentro da Dona Santa, 2 galerias de arte, uma que é Amparo 60... Quantos metros quadrados tem a loja? 1.800. Nossa, ela é gigantesca. Então tem um andar que é uma galeria de arte que é a Amparo 60, que é da Lúcia Santos, filha de Janete Costa. Uhum. Tem a Número, que é uma galeria maravilhosa, porque é de múltiplos, então todos os grandes artistas que tem na Amparo 60 tem na galeria, assim, o múltiplo é arte acessível, né? Então, assim, aquela arte em série, que aí facilita a pessoa. Então tem grandes artistas, Paulo Bruschi, lá que tem os seus Derlon, que tem os seus múltiplos. Tem um estúdio de beleza, um cabeleireiro, tem vários shoppings, acabou de inaugurar um essa semana, que é de uma estilista pernambucana chamada Queca Tenório, que faz uma roupa de linho lindíssima. Tem uma loja da Carla Morim dentro. Vai abrir agora esse semestre um japonês de um chefe nacionalmente bem renomado. Então, assim, a Dona Santa passou a ser de uma maison fechada e elitista, passou a ser um ecossistema, eu falo assim, é um mundo Dona Santa, né? Onde, quando você me perguntou, Ju, e a multimarcas? Eu falo assim, a multimarcas hoje, para mim, é uma coisa que, assim, uma incógnita, não sei. Né? O que eu sei é, tudo que eu estou criando ali dentro de movimento, com o projeto Raízes, tem o nosso second hand, então a Dona Santa tem um second hand próprio. Eu ia entrar ali, porque isso também fala muito sobre o futuro da moda, né? Exatamente. A minha marca, né, e tudo que está ali, e a minha curadoria de estar levando sempre a novidade com essas pop-ups, seja das marcas nacionais ou seja das marcas internacionais, né, fazendo essa curadoria.